A paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu irmão, você, minha irmã, pastores, professores e professoras de escola dominical, teólogos e estudantes da teologia. Eu sou o pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, e em nome do diretor da casa, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, cumprimento a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento, nos honrando com as suas presenças. Essa é a nossa live que vai fazer uma introdução ao assunto da nossa lição do primeiro trimestre de 2026, cuja temática é a Santíssima Trindade, ou seja, estaremos pelos próximos 3 meses estudando uma das doutrinas mais importantes das Sagradas Escrituras, que versa sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para isso, nós trouxemos o comentarista da própria lição, ou seja, o homem de Deus que foi usado por Deus para escrever este comentário. Pastor Douglas Batista, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alexandre, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham online. É uma alegria muito grande participar desse momento tão especial da nossa querida CPAD e a abençoada Assembleia de Deus. Deixe então apresentar um pouco mais, com alguns detalhes a mais, o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas é pastor na Assembleia de Deus em Brasília, na área de missão, vinculada à nossa convenção geral. Ele preside também o Conselho de Educação da CGADB, é comentarista das lições bíblicas de adultos da Escola Dominical da nossa CPAD, é autor de diversas obras também que foram publicadas também, lançadas pela CPAD. Pastor Douglas também é mestre e doutor em teologia e nessa última semana ele retornou dos Estados Unidos, onde foi receber o seu diploma de pós-doutorado na área da educação. Pastor Douglas também é pedagogo de formação e filósofo de formação também, ou seja, temos aí uma pessoa muito gabaritada, não apenas para escrever sobre a Trindade, mas também para tratar conosco, professores e professoras de escola dominical, que desejam saber um pouco mais sobre a Trindade. Então, vamos começar, pastor Douglas, tratando com algumas perguntas que nós consideramos ser muito pertinentes. Afinal de contas, começar um trimestre, começar o ano abordando uma questão doutrinária, é, sem dúvida alguma, um grande desafio para os nossos professores de escola dominical, aqueles que vão estar diante das suas classes, ensinando, ouvindo questionamentos, perguntas, e certamente os nossos professores têm sido desafiados a estudar um pouco mais, inclusive a CPAD não somente publica a revista Escola Dominical, mas também tem o livro do trimestre, o livro de apoio, que agrega novas informações para os professores de escola dominical. Por que a CPAD faz isso? Porque a revista ela tem um espaço específico para se colocar quantidade de texto. Então, o livro do trimestre, ele praticamente triplica a quantidade de informações que o autor poderia ou gostaria de colocar na revista Escola Dominical, mas realmente ali o espaço é um pouco mais enxuto, por ser um material que vai ser usado na sala de aula, nas nossas classes, mas tem o livro do trimestre que auxilia aí todos os professores, inclusive alunos, que desejam se aprofundar um pouco mais e compreender melhor essa questão da Trindade. Pastor Douglas, vamos começar então com a primeira pergunta. Essa expressão Trindade, ela não aparece na Bíblia. E algumas pessoas, eventualmente, têm colocado uma objeção para aceitar a doutrina da Trindade com esse argumento, já que não aparece o termo Trindade na Bíblia, então não devemos abordar esse assunto, não devemos considerar esse assunto como uma doutrina e, portanto, não deve ser tratado e discutido dentro da igreja. De que forma, pastor Douglas, nós podemos responder sobre esse tipo de posicionamento, esse tipo de questionamento? Pastor Alexandre, eu agradeço pela pergunta. De fato, é de relevada importância a gente fazer essa abordagem. Ela tem sido uma objeção bem frequente por aqueles que não creem na doutrina da Trindade, de que se o termo não está no texto bíblico, então ele não tem veracidade.
O desconhecimento dos que fazem esse tipo de argumento é de que toda a construção teológica se dá através da revelação dos textos bíblicos. E quando se tem uma formulação teológica, nem sempre o termo ou a terminologia teológica vai ser encontrada no texto bíblico. Então, é verdade que a palavra trindade não aparece na Bíblia, mas isso não significa que a doutrina da Trindade não esteja presente na revelação. Por exemplo, nós temos na Bíblia Sagrada vários textos que dizem, afirmam os atributos divinos, como a onipresença. Deus é onipresente, mas essa expressão onipresença não aparece no texto bíblico, mas a doutrina de que Deus está em todo lugar é revelada na Escritura. A onipresença é apenas uma formulação teológica. Outra questão, encarnação. Doutrina da encarnação não está no texto bíblico, mas todos nós sabemos que o Verbo encarnou. Então, não aparece a palavra encarnação, mas a verdade da encarnação está presente. Assim, poderia citar vários outros textos. Milênio, não temos a expressão milênio no texto bíblico, mas a doutrina do milênio está lá no livro de Apocalipse. A palavra missões também não está no texto bíblico, mas aparece na prática da igreja primitiva e no ID, né, da grande comissão lá de Mateus 28. Maria, por exemplo, a doutrina da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição significa dizer que Maria concebeu virgem. Não quer dizer que ela concebeu sem pecado. Concebeu virgem. Então, essa expressão também não está no texto bíblico. Mas todos nós sabemos, pela revelação, que Maria concebeu pelo Espírito Santo estando virgem. Então, não significa que, não tendo a expressão trindade na Bíblia, que a doutrina não está presente no texto. Significa que o vocabulário teológico costuma vir depois da revelação bíblica para explicar conceitos que já estão claros na Escritura. Assim, a doutrina da Trindade não depende do termo, mas depende dos fatos que estão revelados na palavra de Deus. Interessante, pastor Douglas, essa é uma observação muito importante para os nossos professores, porque, como o senhor mencionou, diversas palavras que têm um cunho doutrinário, uma carga doutrinária, elas não aparecem nas Escrituras, mas elas foram agregadas à teologia cristã porque é o entendimento que realmente se tem daquele aspecto. Ainda, pastor Douglas, nessa questão de teologia, por ocasião da Reforma Protestante, os reformadores fizeram diversas leituras e até mesmo modificações em algumas questões doutrinárias que eram abraçadas pela Igreja Católica Romana. Aí entra uma pergunta: a Trindade, ela não seria uma doutrina católico-romana? E se não é, como que nós vamos responder, por exemplo, se um aluno dentro da nossa classe vier perguntar sobre isso? Digamos que tem um aluno que veio do catolicismo ou que gosta de estudar um pouco de história da igreja, mas ele não teve tantas leituras para chegar a uma compreensão mais adequada e ele posicionar dessa forma. Como que nós poderíamos tratar de uma forma tranquila para responder esse tipo de questionamento? Afinal de contas, se é realmente uma doutrina católica romana, por que nós ensinamos? Ok. Bem, pastor, de fato, a questão é também de relevada importância, porque ela faz parte de um contexto histórico e cultural que muitas vezes é usado como objeção por aqueles que não creem na Trindade, alegando, como o senhor disse, que a Trindade é uma doutrina católica que foi imposta pelo Império Romano e que, portanto, não é uma doutrina cristã. Bem, essa acusação, ela não procede. E não procede por vários motivos. Primeiro, a doutrina da Trindade, ela foi ensinada e crida desde os primeiros anos da fé cristã, quando ainda não existia o catolicismo. A grande confusão, pastor Alexandre, que as pessoas fazem
é de que o Concílio de Nicéia, em 325, foi realizado para, de algum modo, combater heresias e reafirmar a doutrina da Trindade. Então, alegam que o Concílio de Nicéia criou a doutrina da Trindade, e o Concílio de Nicéia era um concílio católico e um concílio romano. Bem, o fato é de que as pessoas confundem os eventos históricos. Primeiro, o cristianismo era perseguido pelo Império Romano até o ano 313. Em 313, o imperador Constantino publica o Edito de Milão, que não reconhecia o cristianismo como religião oficial, não adotava o cristianismo como religião do império, mas concedia liberdade religiosa aos cristãos. Até 313, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram seus bens confiscados e uma série de outras atrocidades. Em 313, foi concedido a liberdade religiosa aos cristãos pelo imperador Constantino. Diz a história que foi por influência da mãe de Constantino, que teria se convertido ao cristianismo, e para a mãe não ser perseguida, ele concordou em assinar esse edito. Bem, então se confunde, por quê? Em 325, logo depois, ocorre o Concílio de Nicéia. Mas o Concílio de Nicéia não é um concílio católico, é um concílio universal da Igreja Cristã. A Igreja Cristã não estava dividida em catolicismo e protestantismo. Somente no ano 380, muito tempo depois, com o Edito de Tessalônica, que o imperador Teodósio vai decretar, então, cristianismo religião oficial. E aí, a partir desta data, os que professam a fé cristã serão chamados de católicos. E aí, sim, haverá uma interferência do Império Romano na fé cristã. Porém, repito, Concílio de Nicéia 325, não havia ainda catolicismo, e o Concílio de Nicéia, ele não inventa uma doutrina, ele apenas combate a heresia. Desse modo, então, quero destacar que, até a data de hoje, né, protestantes, ortodoxos, reformados, pentecostais, batistas, anglicanos e, inclusive, católicos creem na doutrina da Trindade. Por quê? Porque a doutrina da Trindade não é católica, não é romana, a doutrina da Trindade, ela é essencialmente bíblica. Pastor Douglas, o senhor mencionou o Concílio de Nicéia. É interessante a gente pontuar que os pais da igreja, que foram aqueles homens que foram seguidos, né, seguiram os apóstolos, por isso são os pais apostólicos, eles, durante séculos, né, eles lutaram muito para desfazer heresias e combater heresias e acusações que vinham na época de críticos do Império Romano e críticos de outras religiões também. Então, os pais da igreja, eles têm uma preponderância na nossa história que nunca pode ser desprezada. Afinal de contas, foram eles que se esforçaram para sustentar e argumentar sobre a fé que uma vez nos foi dada. E os pais da igreja, e não só os pais da igreja, mas outros líderes da fé cristã, se reuniam eventualmente em reuniões que nós chamamos de concílios. Concílios esses que eram realizados justamente para abordar questões doutrinárias e questões práticas que, entre um concílio e outro, vinham surgindo. Então, era algo natural os pais da igreja e os seus seguidores também realizarem concílios, reuniões de líderes da igreja, líderes que tinham essa aptidão doutrinária, uma percepção muito mais clara, principalmente sobre os originais das Escrituras, também sobre as doutrinas, os testemunhos dos apóstolos, e toda essa carga, esse peso de responsabilidade vinha sobre eles. Vale a pena observar também, quando a gente fala sobre questão doutrinária, eu esqueci de dizer que pastor Douglas foi o relator da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Por isso, é mais uma
um ponto aí para o nosso palestrante, o nosso escritor, que foi o relator da nossa declaração de fé. As Assembleias de Deus têm uma declaração de fé e todo professor de escola dominical, toda professora de escola dominical, desde o adulto até o adolescente, precisam ter um exemplar da declaração de fé que mostra como as Assembleias de Deus e os pentecostais pensam no tocante à realização e fundamentação doutrinária. Mas quando a gente fala de Concílio de Nicéia, pastor Douglas, que foi realizado em 325, ele, como o senhor falou, tratou da questão da trindade. Em que termos, então, essa doutrina foi formulada? Porque quando nós falamos de doutrina, nós não estamos falando de um assunto que não é trazido para uma discussão, não é trazido para um plenário, onde várias pessoas conversam, onde há um debate, e assim a doutrina é formulada, ou seja, depois de bastante argumentação, aquele pensamento, como a gente diz no direito, é reduzido a termo, né? Ou seja, é colocado no papel para que possa ser apresentado. Foi assim com a nossa declaração de fé nas Assembleias de Deus também. A minha pergunta é, pastor, em que termos a doutrina da Trindade foi formulada lá no Concílio de Nicéia? Ok, pastor. Bem, são todos temas muito importantes, né, para embasar a doutrina da Trindade, não apenas doutrinária, teológica, mas também histórica. Bem, o Concílio de Nicéia foi convocado em 325. É o quarto século da era cristã. Nesse período, como já dito, a igreja está gozando de liberdade religiosa. Desde 313, com o Edito de Milão, os cristãos têm liberdade agora de professar a fé em todo o espaço, inclusive no espaço público. E dentro, então, dessa liberdade, ocorrem alguns excessos. Surgem algumas controvérsias. A mais famosa delas, nesse período, é chamada de controvérsia ariana. Inclusive, eu tenho um doutorado em teologia sistemática, cujo tema da tese de defesa é a controvérsia ariana, baseado em Hebreus, capítulo 1. Porque Ário foi um presbítero que escreveu uma obra chamada Atalia, e então ele tinha uma formação filosófica, e ele apresenta o argumento de que Jesus não era Deus. Jesus tinha sido criado por Deus, portanto, ele era criatura, e por isso não era Deus. Ele não era igual ao Pai. E aí surge uma discussão dentro da igreja sobre isso. Jesus é Deus ou não é Deus? Porque a igreja primitiva sempre professou a divindade de Cristo, e agora no quarto século surge esse debate. E Ário, ele era um presbítero teólogo formado na escola de Antioquia da Síria, que era uma escola famosíssima lá no quarto século, e tinha uma grande reputação, e ele era ouvido, de modo que a igreja passou, então, a discutir esse tema. A discussão foi tão grande que criou várias cisões internas sobre essa temática, o que levou à convocação do concílio em 325. Nesse concílio, então, é importante destacar isso, a igreja não vai criar a doutrina da Trindade, ela vai fazer a formulação teológica daquilo que está revelado nas Escrituras, que era ensinado e crido pelos pais apostólicos, pelos apóstolos do colegiado apostólico de Cristo e por toda a igreja até então. Aí, nesse concílio, eles vão formular o chamado credo niceno, e vai começar dizendo assim: creio em um só Deus. Aqui atestando a crença no monoteísmo. Deus é um só, não é politeísmo, não são três deuses, não é triteísmo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essa é a primeira formulação, o monoteísmo. Aí vem a segunda formulação: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos. E aí vem uma expressão importante que vai dizer assim: gerado, não criado, para contestar a obra chamada Atalia de Ário, que dizia que Jesus tinha sido criado.
E aí o credo vai dizer, não criado, gerado. Ele foi gerado no ventre, né, de Maria, por obra do Espírito Santo, mas ele não foi criado, porque Deus é o Criador, ele não é criatura. E a Bíblia diz lá em João 1:1 que Jesus é agente da criação, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ele estava presente lá na criação. Então, ele é criador, não é criatura, ele foi gerado e não criado. E além de outras expressões que vai dizer, né, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, e aí vai usar uma expressão grega chamada homósios, que quer dizer consubstancial. Ou seja, homósios quer dizer da mesma essência do Pai, ou seja, idêntico ao Pai, igual ao Pai, os mesmos atributos divinos do Pai, eterno como o Pai, onisciente como o Pai, onipresente como o Pai. Bem, aí, pastor Alexandre, a partir disso, desse concílio, essa palavrinha homósios, que é utilizada, porque ela é a junção de dois termos gregos, ousia, que quer dizer essência, né? E homos, que quer dizer idêntico ou igual, essa palavra ousia, que é da mesma essência, e o homósios, né, que é essência idêntica, ela vai fazer parte desse credo e vai gerar alguns debates posteriores, porque os arianos, que eram os adeptos de Ário, eles vão, olha só que negócio interessante isso, eles vão adulterar o credo. Eles vão pegar o credo de Nicéia e vão adulterar a palavra homósios. Eles vão acrescer na palavra homósios uma letra, um iota, que é a letra I do alfabeto grego. Homósios é sem o I. Aí eles colocaram o I no meio, ficou homósios. E homósios muda tudo, porque homósios não quer dizer da mesma essência, não quer dizer idêntico, quer dizer semelhante, parecido. E aí os arianos continuaram dizendo, olha, o concílio de Nicéia, ele mesmo diz que Jesus não é igual a Deus, que é semelhante, que é parecido. Então, ele não é Deus, ele é um ser humano criado. E aí, isso se estendeu até o concílio, né, niceno-constantinopolitano, lá em 380, 381, que vai ratificar, dizendo claramente, né, que Jesus é Deus, né, o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Veja que negócio interessante. As pessoas, para manter uma heresia, para manter uma posição, para manter um pensamento próprio, adulteram, inclusive, documentos oficiais da igreja para enganar os incautos. E isso, infelizmente, pastor Alexandre, ainda se repete nos dias em que vivemos. Pastor Douglas, foi uma excelente observação que o senhor fez. A possibilidade de se ensinar o erro, ela não tem limites. Chega até mesmo, como o senhor disse, a procurar inverter valores que já estão escritos, solidificados, e tentar fazer um outro tipo de interpretação, e é realmente uma coisa muito complexa, exige de nós todo o cuidado. Pastor Douglas, quando nós falamos no tocante à formulação de uma doutrina, de acordo com o que nós aprendemos na teologia, uma doutrina precisa ter, ela não pode ser construída no vácuo. Uma doutrina não pode ser construída sem ter uma base. E no tocante à hermenêutica bíblica, à interpretação das Sagradas Escrituras e principalmente à formação das doutrinas, é necessário que haja referências bíblicas que mostrem de forma inequívoca que aquele assunto, por ser apresentado nas Escrituras diversas vezes, pode ser considerado uma doutrina. A minha pergunta, pastor Douglas, é como que essa expressão trindade, ainda que nós já tratamos desse assunto, que não existe essa expressão trindade dentro das Escrituras, mas como a doutrina da trindade ela é apresentada tanto no Antigo como no Novo Testamento? Ok. Bem, no Antigo Testamento, pastor Alexandre,
a expressão Trindade, como o senhor já disse, e também no Novo, não aparece. Porém, a revelação da doutrina da Trindade, ela está presente em todo o texto bíblico. No Antigo Testamento, por exemplo, há prenúncios desse ensino, e especialmente em algumas expressões que apontam para uma pluralidade na unidade divina. Por exemplo, Gênesis 1 e 1. Né, os estudiosos da hermenêutica, da exegese, os estudantes do texto hebraico vão lembrar que o texto começa dizendo Bereshit bara, no princípio criou. Aí vem a expressão Elohim, que é traduzida como Deus. Então, no princípio criou Deus, né? Bereshit bara Elohim. Acontece, pastor Alexandre, que aqui o termo Elohim, traduzido como Deus, é um plural morfológico, ou seja, ele não sugere uma triplicidade, mas sugere uma pluralidade de pessoas. Ou seja, é uma expressão presente já no primeiro versículo da Bíblia, mostrando a presença da Trindade. E essa repetição vai acontecer em outros eventos importantes. Por exemplo, na criação do ser humano, Gênesis 1, 26, vai haver a seguinte expressão: façamos o homem à nossa imagem. Veja que o verbo fazer está no plural. Façamos, a presença da Trindade. Essas duas ocorrências, né, aqui no Gênesis 1, 26, façamos e também nossa imagem, são indícios claros da participação de todas as pessoas da Santíssima Trindade na criação do ser humano e também, Gênesis 1 e 1, na criação do universo. Nós vamos ter também a presença dessas manifestações em outras ocasiões. Quando, na Torre de Babel, Deus decide, então, confundir as línguas. Aí a expressão, desçamos e confundamos as línguas. Lá em Isaías, quando o profeta, no capítulo 6, ele tem a visão e a voz do céu diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, veja, são expressões que se repetem no texto bíblico em que, né, o substantivo está no singular, mas o verbo está no plural. E isso, então, demonstra a atuação da Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Esses são alguns dos textos que eu posso citar aqui, mas há tantos outros. Já no Novo Testamento, essa revelação é mais explícita, ela fica mais clara, como, por exemplo, no batismo de Jesus, quando nós temos ali a manifestação simultânea da Santíssima Trindade. O Pai, o Deus Pai, fala do céu. O Deus Filho está na água sendo batizado. E o Deus Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. E essa manifestação simultânea da Santíssima Trindade no batismo de Jesus combate, por exemplo, a heresia do modalismo, que ensina que Deus se manifestou de modos distintos, que ele era Pai no Antigo Testamento, Filho no Novo Testamento, Espírito Santo no período da Igreja, ou outras versões similares a essa. E, além disso, pastor Alexandre, nós podemos lembrar a fórmula trinitária presente na Grande Comissão, lá em Mateus capítulo 28, quando Cristo diz, ide e batizai em nome de, a expressão nomos, em nome está no singular, em nome de, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando a pluralidade da unidade, na Trindade. E ainda, por último, citaria o texto de 2 Coríntios 13, que nós chamamos de bênção apostólica, muito utilizado na Assembleia de Deus ao final dos cultos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de todos. Novamente, a presença da
Santíssima Trindade. Lembrando que nós cremos em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos monoteístas, não somos politeístas, não professamos triteísmo, nem unicismo, nem unitarismo, nem modalismo, nem arianismo, nós somos trinitarianos. Repito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Unidade em pluralidade, a Santíssima Trindade. Então, pastor Douglas, nós, como estudantes e praticantes da fé pentecostal, não cremos e adoramos 3 deuses. Nós cremos e adoramos um Deus em 3 pessoas, não é isso? Exatamente, corretíssimo. Ok. Pastor Douglas, qual a importância dessa doutrina para a vida do crente e quais os prejuízos de se negligenciar esse tipo de doutrina? Ou seja, trocando em miúdos, em que nós somos beneficiados na nossa vida pessoal, na nossa vida refletindo a glória de Deus, quando nós entendemos e praticamos a doutrina da Trindade, e o que o crente deixa de apresentar ao mundo como reflexo de Deus sobre a compreensão exata da Trindade? Por que essa pergunta? Às vezes nós temos algumas doutrinas que aparentemente têm uma carga, ao que se parece, um pouco mais filosófica, não são tão fáceis assim de entender. Entretanto, cada uma delas tem a sua importância. E aí pode alguém que está nos assistindo nesse momento, ou vai nos assistir depois, questionar o que isso tem de válido para a minha vida? Como eu posso aplicar a doutrina da Trindade à minha vida, ao meu ministério, à minha família? Ok. Bem, pastor Alexandre, essa questão ela tem uma relevância profunda na vida espiritual, inclusive na salvação. E eu quero fazer essa ênfase, aproveitar esse questionamento para lembrar isso, que negar a Santíssima Trindade incorre, inclusive, né, no prejuízo da própria salvação. Por quê? Olha o que diz a Escritura. A palavra de Deus diz que nós temos, por intermédio de Cristo, acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Paulo diz isso em Efésios 2:18. Também, o apóstolo João escreve que o evangelho que ele proclama foi escrito para que todos creiam em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Assim, a Santíssima Trindade, ela está relacionada com a salvação. A Trindade atua na redenção. O Pai envia o Filho opera a redenção e o Espírito Santo santifica. E aqui, pastor Alexandre, é importante também destacar que não há subordinação dentro da Trindade. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo. O Pai, o Espírito Santo não é menor que o Filho não é menor que o Pai. Eles são iguais, são coeternos, coexistentes, têm mesmo poder, mesma autoridade. O que tem entre eles é funcionalidade. As funções são distintas, não há subordinação. O Pai planejou a redenção, o Filho a executou, redimindo a humanidade com o seu sangue, e o Espírito Santo convence os pecadores, né, da justiça, do juízo, e opera a santificação. Então, quando eu nego a Trindade, eu nego a ação, né, das 3 pessoas no processo da redenção. Eu faço, quando oro, por exemplo, eu oro ao Pai, né, em nome do Filho, e o Espírito Santo intercede na minha oração. Então, a negligência dessa doutrina traz sérios prejuízos à nossa vida espiritual, à nossa vida devocional, à nossa comunhão com Deus, e esta negação de distinguir as pessoas divinas da Trindade,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cede espaço para heresias, como aqui já citamos, né? Heresias históricas, como o arianismo, que negava que Jesus era Deus, o modalismo, que dizia que Deus se manifestava de 3 modos distintos, o unitarismo, o sabelianismo, que são distorções também do evangelho, porque uns dizem que uns dizem assim, só o Pai é Deus. Outros dizem, só Jesus é Deus. Outros dizem, o Pai é Deus, Jesus é Deus, mas o Espírito Santo não é Deus. Então, todas estas são torções do Evangelho, são heresias, e nós cremos na revelação do texto bíblico, né? Santíssima Trindade. Há uma ação trinitária na nossa vida de oração, há uma ação trinitária na comunhão da igreja, há uma ação trinitária no batismo das águas, há uma ação trinitária na bênção apostólica, há ação trinitária plena e total na nossa vida. Então, se nós fizermos objeção à doutrina da Trindade, a nossa fé vai se reduzir a um moralismo vazio ou a um intelectualismo estéril, sem a experiência viva da presença do Deus Trino no nosso viver. Pastor Douglas, vamos só cumprimentar aqui os nossos irmãos e irmãs que estão nos honrando com a sua presença, enviando mensagens aqui pelo site, pelo chat, né? O Valdivino Dias, a Iraneide de Souza, o André Alfredo, a Marta Santos, o evangelista José de Paula, o Anderson Fraga da Costa, Daniele, Anderson, Zéza Borba, Edilane Ferreira, Jackson Silva Oficial, Maria Gorete, Valdivino, Vera Ramires, Anderson Fraga da Costa, enfim, nós temos aqui uma série de pessoas que estão nos honrando com a sua presença e mandamos aí para cada um desses nossos irmãos e irmãs um abraço. Também o Hamilton, Rezer, Marcondes, Gedaías, o Mamed, enfim, tem uma série aqui de irmãos, Antônio Carlos, enfim, tem uma série aqui de irmãos que estão, como eu disse, nos honrando aí com a sua presença nessa live. Pastor Douglas, o senhor mencionou sobre o Pai e o Espírito Santo. Qual é a conexão que existe entre o Pai e o Espírito Santo de Deus? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós, como pentecostais, nós sempre vamos focar uma discussão teológica utilizando, nos valendo da questão da hermenêutica do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo conduz, interage conosco quando nós estamos fazendo a leitura das Sagradas Escrituras, nos orienta, é o Espírito que nos orienta, que nos motiva. Ele foi enviado para estar conosco até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Nós, pentecostais, valorizamos muito esse aspecto da nossa própria teologia. E aí a grande questão é que conexão há, pastor Douglas, o que conexão o senhor vê entre a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo de Deus, que inclusive é um dos temas de uma das lições da revista Escola Dominical que o senhor escreveu. Ok. Bem, a doutrina do Espírito Santo é importante, extremamente relevante para a fé pentecostal, mas também nós precisamos destacar que existe uma acusação, especialmente na academia, de que nós, os pentecostais, enfatizamos em demasia o Espírito Santo e deixamos de lado as outras doutrinas e que a Igreja Assembleia de Deus não é cristológica. Essa é uma outra falácia daqueles que fazem acusações infundadas, porque o quadrilátero teológico adotado pela Assembleia de Deus, desde a sua fundação, em 1911, diz o seguinte: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e Cristo breve voltará. Veja que, antes de cada formulação, Cristo é quem faz, é Cristo quem salva, é Cristo quem cura, é Cristo quem batiza no Espírito Santo e é Cristo quem voltará para buscar a igreja. Então, a Assembleia de Deus é uma igreja essencialmente cristológica. Bem, mas, então, respondendo essa questão, a igreja, a Assembleia de Deus também é uma igreja dispensacionalista, e isso está na nossa declaração de fé. Hoje nós temos a teologia do pacto, que é uma teologia reformada, uma teologia muito divulgada, difundida, etc., mas nós, pentecostais, somos
e professamos o dispensacionalismo. Nós cremos que Deus se manifesta de modo progressivo, né, durante a história da humanidade, de modo peculiar e de modo também enfático, em 7 dispensações. A primeira dispensação foi lá no Éden, quando Deus cria Adão e Eva, os coloca no Éden, até que eles são expulsos por conta do pecado. Dá-se o nome de dispensação da inocência. Aí vem a dispensação da consciência. Após a expulsão do Éden, o homem tem consciência do certo e errado, ele toma a decisão de fazer o errado, e durante essa dispensação Deus se manifesta e envia o dilúvio, cessando essa dispensação. É o juízo de Deus sobre a dispensação da consciência. Depois da consciência, nós vamos ter a terceira dispensação, que é a do governo humano, quando agora o ser humano tenta se aproximar de Deus pelo meio próprio. Vai desde o dilúvio até a construção da Torre de Babel, quando o ser humano tenta se aproximar de Deus pelo esforço, então, da construção daquela torre. Deus vem, confunde as línguas, acaba o governo humano. Aí passa a quarta dispensação, que é a chamada dispensação patriarcal, quando Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, por volta do ano 1900 a.C., e o faz promessas, e essa dispensação vai perdurar até a saída do povo do Egito. É a chamada, então, dispensação patriarcal. Saindo do Egito, vem a sexta dispensação, que é a dispensação da lei, que Moisés recebe no Sinai, e essa dispensação da lei vai perdurar até a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, que é a sexta dispensação, que nós chamamos de dispensação da graça, também chamada de dispensação do Espírito e também chamada de dispensação da Igreja. Por que eu estou fazendo essa abordagem para relacionar o Pai e o Espírito Santo? Porque, então, o Pai fez uma promessa através do profeta Joel, 800 anos antes de Cristo, dizendo que o Espírito Santo seria enviado, seria derramado. Por quê? Porque nas dispensações anteriores, que aqui citei, nas 5 anteriores, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, o Espírito Santo não era derramado. O Espírito Santo, ele atuava de modo pontual, de modo peculiar. Ele se manifestava eventualmente na vida de alguém, na vida de um profeta, na vida de um rei, na vida de um sacerdote, realizava uma obra específica, mas não habitava na vida de todas as pessoas. E essa manifestação era peculiar e pontual. O Espírito Santo vinha, realizava uma obra e se retirava. Se os irmãos lerem atentamente os profetas maiores e menores, vão ver essas expressões. Eles dizem assim: e veio sobre mim a palavra do Senhor, ou veio sobre mim o Espírito do Senhor, e então profetizei, e então tive uma visão, então tive um sonho, então tive uma interpretação. O Espírito vinha realizar uma obra e se retirava. Agora ele fez uma promessa em Joel, dizendo que haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre servos e sobre livres, sobre jovens e sobre velhos, sobre homens e sobre mulheres, sobre todos. E isso ocorre no Pentecostes. O Espírito Santo é derramado. Agora nós vivemos, então, a dispensação da graça ou a dispensação do Espírito, também da igreja. Por quê? Porque a igreja nasce ali no Pentecostes, a graça ali no Pentecostes, o Espírito Santo é enviado no Pentecostes. E isso Paulo vai dizer em Efésios 1, 13 e 14. Ele vai dizer o seguinte, vou parafrasear Paulo. Paulo disse, olha, quando vocês creram em Jesus Cristo e no evangelho que foi pregado, recebesses o selo do Espírito Santo, que é o penhor e a garantia, né, da vossa redenção. Então, em outras palavras, hoje o Espírito Santo habita na vida de todo crente salvo, e o Espírito Santo agora, ele é a garantia da nossa salvação. Enquanto o Espírito Santo habitar em nós, uma garantia, está assegurada a nossa salvação. E foi isso que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai,
mas eu não vos deixarei órfãos, né? Eu enviarei da parte do Pai a promessa do Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias. Então, essa é a relação, né? O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Aliás, pastor Alexandre, isso vai ser uma discussão numa das lições que vai tratar sobre o termo filioque, que é um termo latino, que vai aparecer também nos credos ecumênicos, porque discutia-se isso. Quem que tinha enviado o Espírito Santo? Foi o Pai ou foi o Filho? E a Escritura diz que foi o Pai e o Filho. Por isso a expressão filioque, quer dizer, né? O Pai enviou, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Eu acredito que já me estendi muito na resposta, mas acredito que é possível os nossos irmãos compreender essa relação aqui. Ok, pastor Douglas. Temos aqui também com a gente, como nós falamos, né, Hamilton Rezer, nós temos o Antônio Carlos, nós temos aqui Juraci, Mateus Faleio, nós temos aqui também o Mateus, como eu falei, Mateus Faleio, temos aqui também a Maria José, o Paulo Henrique, lá de Itabira, a Maria José, Alessandro Silva, enfim, temos uma boa audiência aí, ouvindo com muita atenção aquilo que o senhor falou. Pastor Douglas, ainda sobre essa questão, versando sobre a Trindade e a questão do pentecostalismo, há uma lição que o senhor abordou sobre o Filho e o Espírito Santo de Deus. O senhor acabou de falar sobre a conexão entre o Pai e o Espírito. Nos abençoe falando também um pouquinho sobre essa conexão entre o Filho e o Espírito Santo de Deus. Bem, o Espírito Santo, então, como já dito, é a terceira pessoa da Trindade, e a ação do Espírito Santo de modo permanente na vida das pessoas, como aqui já citei, passa a ocorrer somente na sexta dispensação, da qual nós estamos vivendo. Isso não significa dizer que o Espírito Santo não atuou no passado. Ele estava sempre presente, inclusive, já citado aqui, Gênesis 1:1, lá no ato da criação, o Espírito Santo está presente, né? O texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, né? E a terra é sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Então, o Espírito Santo esteve sempre presente, mas a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, repito, era pontual, peculiar, né? Não permanente, para alguns iluminados. Agora não. Agora, na dispensação da graça, do Espírito da Igreja, o Espírito Santo é enviado para habitar na vida de todo aquele que crê. E Jesus fala essa relação dizendo, olha, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Veja a expressão, outro Consolador. Né? A expressão Consolador é do grego paracleto, aquele que conforta, aquele que advoga, aquele que auxilia, aquele que apoia. E, então, o Senhor Jesus disse, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. A condição para o Espírito Santo ser enviado era o Cristo cumprir a sua parte no plano da redenção, das funcionalidades que aqui já citei, né? Não há hierarquia, não há subordinação, mas há funções. O Pai planejou enviar o Filho veio, né, fez a remissão, cumpriu a sua obra, retornou ao Pai, e agora o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, e o Espírito Santo só poderia ser enviado depois do Filho vencer, ter vitória e retornar ao Pai. Então, há uma relação intrínseca, não apenas entre o Espírito Santo e o Filho, mas também entre, né, o Filho, o Espírito Santo e o Pai. É magnífico, sabe, estudar atentamente
essa relação que não é subordinação, repito, né? É uma relação funcional entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e assim o Espírito Santo é o outro consolador enviado pelo Pai e pelo Filho, atuando na vida do crente. Pastor Douglas, temos uma pergunta aqui interessante que aborda essa questão da Trindade. Foi feito pelo evangelista José de Paula. Ele está perguntando: qual seria a resposta que nós daríamos se um aluno de escola dominical nos perguntasse acerca de João 14, 28, que o texto diz: porque o Pai é maior do que eu. É um texto que está na Bíblia, mas eu acredito que nós devemos olhar o contexto em que essa colocação foi feita para a gente dar uma resposta adequada. O que o senhor pode nos ajudar aí a responder? Certo. Bem, existem muitas questões dessa natureza que, vez ou outra, são vinculadas, né? Como, por exemplo, tem uma questão que Jesus diz assim, acerca da vinda, né, do Filho do Homem, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, a não ser o Pai. Aí se questiona, né? Mas ele não é Deus, Jesus não é Deus, como é que ele não sabia, né? O dia de que ele vai voltar e etc. E é a mesma coisa de relação, né, dessa pergunta. Esse texto que o irmão refere, Jesus diz assim, eu volto, né? Eu volto para junto de vós, assim, eu vou, mas eu volto. Se me amasseis, deveriam se alegrar, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Bem, aqui pode, né, parecer que existe alguma subordinação, né, uma vez que a expressão maior dá a impressão, né, de que é superior, né? Mas o apóstolo Paulo vai explicar isso para nós lá em Filipenses, no capítulo 2, por exemplo, dizendo que essa frase que Jesus pronuncia está no contexto da encarnação. Ou seja, enquanto ele viveu plenamente como homem, assumindo voluntariamente a sua condição humana, então, como homem, ele é menor que o Pai. Filipenses 2, versos 6 e 7, Paulo vai escrever dizendo assim, ó, pois ele, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, essa frase de Jesus é nesse contexto, no contexto da sua encarnação, de modo que a expressão maior não significa superior, não é uma indicação, né, de superioridade, mas esse termo maior, no grego, ele indica função, né, ou posição, não natureza. É isso que o texto diz. Por exemplo, há outras expressões que a gente poderia usar que poderiam entrar em contradição se nós considerarmos que maior significa superior. Por exemplo, João 10:30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. João 1, o texto diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a explicação é do contexto, né? É o contexto da encarnação. O Pai, ele era nesse caso, né, em função superior ao Filho, não em essência. Em função porque o Filho está falando ali da sua condição como homem, como carne. Espero ter conseguido esclarecer. Sim, pastor Douglas, ficou bem claro esse aspecto aí. Pastor Douglas,
Que conselhos práticos o senhor daria para os professores e professoras de escola dominical que estarão nas suas igrejas ministrando um trimestre inteiro sobre a doutrina da Trindade? Relembrando a quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, que é um grande desafio para o professor de escola dominical começar o ano com um assunto doutrinário, mas ao mesmo tempo é um assunto que pauta sobre questões muito importantes da nossa fé. Muitas pessoas hoje tendem a ter uma perspectiva errônea sobre a interação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa revista, Escola Dominical, vem justamente no sentido de fortalecer não apenas o pensamento pentecostal, mas, acima de tudo, bíblico, para as nossas escolas dominicais, nossas classes. Então, pastor Douglas, que conselho o senhor poderia trazer para os nossos professores de escola dominical, inclusive para fazer com que eles tenham a sabedoria de mostrar a doutrina da Trindade não como algo filosófico ou distante da nossa realidade, mas como algo prático e que chame a atenção e desperte interesse nos nossos alunos? Certo. Bem, pastor Alexandre, nossos professores de escola dominical estão, né, habituados a ministrar as lições de escola bíblica, porém, existem temas que não são assim tão simples, eles têm uma complexidade um pouco maior, e a doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina que tem uma parcela cristãos não se aventuram a explicar a Santíssima Trindade e até alguns evitam essa abordagem, apesar de crerem. Então, o que eu quero dizer de orientação aos nossos professores é de que a Santíssima Trindade não é uma doutrina que possa ser confundida de modo intelectual ou racional. Ela é uma verdade revelada nas Escrituras. Então, para tanto, nós vamos depender da iluminação do Espírito Santo para compreender perfeitamente essa revelação. É claro que nós podemos fazer uso, e devemos, da hermenêutica, da exegese, do livro de apoio, da própria revista e de demais materiais literários e acadêmicos que tratam do tema. Tem obras importantes, como a obra de Agostinho de Hipona, chamada de Trinity, né, que é a doutrina da Trindade, extremamente relevante, uma obra de Atanásio, um dos pais da igreja, né, que foi o grande defensor da doutrina da Trindade, lá no Concílio de Nicéia, no quarto século, aqui já citado. Então, o primeiro grande passo é esse, uma dependência exclusiva do Espírito Santo. Portanto, use a Bíblia como base primária. A Bíblia Sagrada, os textos bíblicos, é a base primária. Use os textos mais claros possíveis, como, por exemplo, o batismo de Jesus em águas, onde há a manifestação da Santíssima Trindade de modo simultâneo e claro. Também a fórmula trinitária do batismo, lá em Mateus 28, que auxilia por demais a explicação. A bênção apostólica, que é trinitária, que eu também já citei aqui na nossa entrevista. E evite, olha, esse é um conselho importante, evite ilustrações simplistas que podem distorcer a doutrina e gerar dúvidas. Às vezes, se usa muito querer usar ilustrações, como, por exemplo, citar, olha, veja o ovo, por exemplo. O ovo também tem 3 partes, tem a casca, tem a clara, tem a gema. O ser humano também tem 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Só que o ser humano é um ser tricotômico, não é uma trindade, né? E essas ilustrações simplistas, elas podem incorrer em heresias, como modalismo, por exemplo, né? Sabelianismo, isso é perigoso. Então, a minha orientação é essa: use o texto bíblico, use a Escritura, mostre, né, a aplicação prática da Trindade na vida cristã, na adoração, na oração. A gente ora ao Pai, né, em nome de Jesus. Quando a gente ora, às vezes,
que não sabe como orar, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Coloque questões práticas, né, como esse do fundamento da oração, da adoração, da vida cristã, e reforce a nossa crença pentecostal, né, na doutrina da Trindade, o dispensacionalismo, a ortodoxia pentecostal, e refute todo esse conceito herético de modalismo, de sabelianismo, de unitarismo, de unicismo, que, vez ou outra, voltam em nosso meio. Defenda, então, a ortodoxia cristã. Eu gostaria, inclusive, de fazer aqui, não sei se vai ser interpretado de um modo adequado, mas existem instituições religiosas no Brasil que dizem que Jesus não é Deus, são adeptos do arianismo, lá do quarto século. Para eles, Jesus ou é homem, ou é ser evoluído, ou, para alguns, ele é até arcanjo Miguel. Então, veja essas teologias que podem surgir na sala de aula perguntas acerca disso. Nós temos, por exemplo, no Espiritismo, a ideia de que Jesus é um irmão maior. Jesus é um ser evoluído, é um ser superior. Nós temos em outras instituições, como as Testemunhas de Jeová, a Igreja dos Mórmons e a própria Igreja Adventista, em que Jesus não é Deus. Na teologia oficial, Jesus não é Deus, né? E nós discordamos desse posicionamento porque nós cremos na Trindade. Deus é único, né? É o monoteísmo, é o chamado o Shema, né? do judeu, né? Lá de Deuteronômio. Deus é um só, mas Deus subsiste, né, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que cremos, é assim que professamos, é assim que ensinamos, é assim que está revelado nas Escrituras, e esse é o propósito da lição. Não é fazer nenhum tipo de ataque à fé de outros, é apenas defender a nossa ortodoxia, é fazer apologia à fé bíblica. Pastor Douglas, quais são as suas considerações finais para os nossos professores? E qual seria a sua palavra final, já que nós estamos nos aproximando do final da nossa live? Já tivemos várias perguntas, e a gente está vendo aqui pelo chat diversas pessoas que estão se sentindo assim muito enriquecidas pelas explicações que o senhor está trazendo. Então, quais seriam aí as suas considerações finais para os nossos professores e professoras de escola dominical, essa equipe de homens e mulheres de Deus que Deus colocou na igreja para auxiliar na formação e na solidificação da educação cristã dos nossos irmãos? Bem, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus, né, pelo privilégio de ser o comentarista de lições bíblicas desse trimestre, agradecer a Convenção Geral, a CGADB, na pessoa do pastor José Wellington Costa Júnior, que tem nos dado incentivo e apoio, agradecer a CPAD, na pessoa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo, ao doutor Ronaldo Rodrigo de Souza, diretor executivo, ao pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações, que conduz essa live, e a todos os demais integrantes da CPAD, demais gerentes que fazem acontecer essa editora, que é a editora da Escola Dominical, a maior editora evangélica cristã do país, da América Latina. E ao mesmo tempo, louvar a Deus pela Assembleia de Deus, né, pela nossa igreja, que tem uma preocupação com a fé pentecostal e o ensino sistemático por meio da escola dominical. O pastor Alexandre Coelho, na abertura dessa live, apresentou um pouco da nossa formação acadêmica, e eu louvo a Deus por essas oportunidades que ele me concedeu, e incentivo os irmãos, os professores que estão nos ouvindo, e alunos a estudarem teologia, a se aprofundarem, a conhecerem as Escrituras
com excelência, mas eu quero dizer algo importante. A essência da minha fé, a base da minha fé, estrutura da minha fé, eu não adquiri nos bancos acadêmicos. Eu adquiri na sala de aula da escola dominical. Tive o privilégio de nascer num lar cristão e sou aluno da escola dominical desde o nascimento. Meus pais me levavam à escola dominical desde o nascimento. Então, fui aluno da classe do berçário, do maternal, do jardim de infância, da classe dos primários, da classe dos juniores, da classe dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos juvenis, dos jovens, e permaneço aluno até a data de hoje na classe de adultos. E a formação da Escola Bíblica Dominical não é aqui, é na eternidade. Então, parabenizo todos os professores e alunos que fazem parte da história da Escola Bíblica Dominical, concito os irmãos a perseverarem, a serem assíduos, a serem frequentes e prepararem a melhor aula possível para que nós possamos, assim, edificar os nossos alunos que conosco estudam a palavra, formando, assim, o caráter cristão para que todos nós possamos irradiar a luz de Cristo como astros no mundo. Essa é minha palavra final de gratidão, de incentivo. Queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos honraram com a sua presença, com as suas interações. Queremos agradecer a Deus pelas suas vidas, também por aqueles que não estão nesse momento na live, mas que vão assistir essa live posteriormente para poderem não apenas conhecer um pouco mais sobre o trimestre, mas também do nosso comentarista, e com certeza nosso desejo, mais do que pessoal, mas ministerial também, é que Deus abençoe grandemente o seu ministério, e você, professor, professora, que Deus possa te usar muito ao longo de todo esse trimestre, que certamente vai ser muito usado por Deus para acrescentar conhecimento para os seus alunos. Recomendamos que você faça a leitura do livro Teologia Sistemática, publicado pela CPAD, do Stanley Horton, que tem ali um capítulo específico sobre a questão da Trindade, e também o livro do pastor Douglas Batista, que também fala especificamente sobre a Trindade. Eventualmente alguém pergunta que livros eu posso ler que vão reforçar o meu estudo, a minha pesquisa, para que eu possa estar na sala de aula, ok? Então, nós recomendamos a Teologia Sistemática do Dr. Stanley Horton, o livro do pastor Douglas Batista, que fala sobre a Trindade, que é o livro do trimestre, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus também, que são livros publicados pela CPAD que representam o nosso pensamento, a nossa forma de apresentar uma questão doutrinária, ok? Mais uma vez, então, em nome do meu diretor, irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, queremos agradecer a você, que nos honrou, como eu falei, com a sua presença. Temos também o devocional do trimestre, que tem diversas aplicações ali, justamente para os nossos professores. O devocional do trimestre é um livro que a CPAD está lançando com base nas leituras diárias de cada lição, ou seja, à medida quando você vai abrindo uma lição de número 1, você vê logo na primeira página pontos ali, cada dia você tem um versículo da palavra de Deus que vai falar, vai estar atrelado àquela lição. E a CPAD lançou um devocional diário com base nessas leituras diárias atreladas à revista Escola Dominical. Ali tem muitas aplicações que podem ser úteis para você trazer para o seu aluno, para a sua aluna, até mesmo para o seu ministério, para o seu conhecimento, tá bom? Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que Deus possa honrar o seu ministério. Essa live vai ficar certamente no YouTube, você vai poder assisti-la novamente outras vezes. Convide professores da sua igreja que não tiveram oportunidade de assistir essa live, para que eles possam não apenas compreender um pouco mais sobre aquilo que está sendo falado e terem a oportunidade de aprender um pouco mais também. Agradecemos também aos nossos irmãos e irmãs do Facebook, que estão também nos assistindo, no YouTube, enfim, são vários canais que estão aí disponibilizando, o pastor Douglas, essa live, para que todo o empenho que a CPAD e o senhor tem no sentido de apresentar uma lição de excelência possa ser aí, ter um grande alcance para a glória de Deus. Então,
nós queremos agradecer a sua presença, professora, que Deus possa, mais uma vez, abençoar grandemente seu ministério. Obrigado, pastor Douglas, pelo seu empenho. E quando nós encomendamos essa temática, pastor Douglas, ele, uau, que desafio, mas ele, né, como bom combatente, né, pastor Douglas é capitão do nosso exército brasileiro, da reserva, ele não fugiu à luta. Ele escreveu, produziu um material de excelência que hoje está abençoando a sua vida. Obrigado, então, pastor Douglas, pela sua disponibilidade em servir ao Senhor com seus talentos na área da escrita e do ensino, que nós entendemos que é aquilo que realmente Deus tem chamado o irmão para fazer. Agradecemos a todos os nossos irmãos aí da CPAD que estiveram nos bastidores, nos assistindo, nos dando assistência nessa live, que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém? E a Mônica está dizendo, bênção essa revista de Deus, abençoados irmãos. Que seja uma bênção na sua vida também. Deus abençoe vocês, cada um dos professores e professoras de escola dominical que nos honraram com a sua presença.